acordou no dia 11 de setembro com o barulho dos aviões rasgando as torres do World Trade Center e foi se informar na internet, acabou tendo que ligar a TV. A rede demorou a assimilar a quantidade de acessos simultâneos nas horas seguintes ao atentado terrorista. Imagine que um dos programas mais assistidos da TV brasileira saísse do ar por excesso de audiência. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a internet naquele dia. Assim que o internauta digita, faz uma requisição de informação, essa informação bate no link da Embratel, no backbone da Embratel, que volta para o provedor, que redireciona isso para os seus usuários. E aí, no caso, segundo a Embratel, o tráfego ele foi tão intenso, que alguns provedores, no mesmo dia, eles requisitaram a duplicação de banda, já prevendo que isso ia continuar durante um bom período de tempo. Aí o pessoal renovou o contrato em cima da hora, ligou para a Embratel, duplica a minha banda, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo ficar no ar. A grande rede não chegou a parar, mas congestionou. Alguns provedores, e principalmente os sites de notícias, precisaram criar uma página inicial mais leve e econômica. O IG, nós tiramos uma série de elementos das páginas que tornou a nossa página mais leve e, portanto, o nosso site, inclusive o portal, não chegou a cair, né? Então, por quê? Porque nós simplificamos a página, o peso da página. Nunca tivemos tanto acesso a... Para vocês terem uma ideia, a home visual foi vista naquele dia mais de 9 milhões de vezes. Isso nunca aconteceu, em média ela é vista aí por volta de 5, 6 milhões de vezes por dia. Apesar do número inédito de visitas, o engarrafamento na rede serviu como exemplo para a internet. Daqui para frente, os provedores devem ficar mais preparados para os picos de audiência. Todo mundo, aparentemente, foi para a internet naquele dia. Então é como se você falasse, qual é o público da internet? 6 milhões de pessoas por mês. Só que naquele dia foi 6 milhões de pessoas naquela hora, né? No Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então isso indica um congestionamento, mostra que na verdade os sites estavam trabalhando com um tamanho, os seus servidores, que agora precisa aumentar. Se o problema da internet foi o congestionamento de tráfego, na TV o problema são milhares de espectadores que seguem na contramão do noticiário. Veja na reportagem de Lúcia Guimarães. O atentado contra as torres do World Trade Center renova um desafio tão antigo quanto a profissão de repórter. Como equilibrar o choque com a tragédia, com a narrativa da tragédia? Não é preciso ter parentes ou conhecidos sob os escombros para compartilhar do horror. Mas nos últimos dias, além de tentar dar sentido para o que aconteceu, nós que contamos os fatos aqui perto, para quem está longe, estamos enfrentando uma guerra de percepções. No último domingo, o programa Manhattan Connection, que é exibido pelo canal GNT no Brasil e em Portugal, foi ao ar ao vivo pela primeira vez. O tema era único, mas as opiniões não. Depois da exibição do programa, nós fomos inundados pela correspondência dos espectadores, uma boa parte deles, furiosos com opiniões que eu e outros participantes expressamos. Mas há um outro episódio que ilustra a rapidez com que o público às vezes tira conclusões. Uma carta originada em Campinas e copiada para milhares de pessoas. A rede CNN foi acusada de falsificar as imagens dos palestinos que comemoraram o atentado contra os americanos. As imagens seriam velhas, dizia a carta. As imagens eram atuais e foram registradas pela agência Reuters. Mas a CNN teve que emitir um desmentido para proteger sua reputação. Quando milhares de pessoas educadas concluem sem questionar que o maior conglomerado de mídia do mundo faria um truque tão primitivo para enganar um público planetário, é hora de perguntar se os fatos falam muito menos do que as convicções. O repórter Patrick O'Connell é visto toda noite por milhões de espectadores em mais de 100 países. Ele é o principal correspondente financeiro da BBC em Nova York. Admite que até na Inglaterra, o maior aliado dos Estados Unidos, a percepção dos fatos também divide a opinião pública. A BBC teve que pedir desculpas quando, num programa de auditório, vários espectadores acusaram os americanos de ter provocado o que aconteceu. A rede considerou o programa inflamatório demais. Pelo menos um aspecto ninguém contesta. Esta crise é tão nova e desconhecida para os americanos que ainda desafia qualquer tipo de interpretação. Lúcia Guimarães, de Nova York, para o Vitrine.